Hoje eu quero estar continuando a mensagem que começamos na semana passada, no culto de domingo passado. Nós estamos falando um pouco sobre um grande personagem bíblico chamado Enoque, alguém que a Bíblia diz que andou com Deus. Não é comum a gente ler essa expressão na Bíblia de que alguém andou com Deus, mas Enoque, a Bíblia afirma que ele andou com Deus. Então nós estamos falando sobre esse tema, andando com Deus, e vamos dar sequência hoje nessa palavra. Não sei se o Espírito Santo talvez assim permitir, nós terminamos hoje, se não, semana que vem nós continuamos falando, porque nós temos muito que aprender com esse estilo de vida de Enoque. Então, antes de nós lermos aqui os textos básicos que nós estamos usando, e dar uma breve recapitulada, eu quero fazer uma oração. É muito importante, você que está aí na sua casa, neste momento você ore, para que Deus fale contigo, e abra o teu coração, peça para que o Espírito de Deus quebre com toda a resistência, e diga ao Senhor de todo o teu coração que você quer ouvir o que Ele tem para você, e não aquilo que você quer ouvir. Isso é importante. Meu Pai, ó Senhor, nós te agradecemos muito por esse tempo de louvor, de adoração, mas agora nós estamos aqui com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra, tão somente a Tua. Por isso eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida e não deixe eu atrapalhar o Senhor em nada. Por favor, Espírito Santo, não deixe mesmo. Em relação a cada um desses teus filhos que já estão ouvindo, ou pessoas que vão ouvir essa mensagem depois, Senhor, fale conosco, mas fale mesmo, derrame a tua unção sobre essa palavra, vivifica cada palavra em nossos corações, para que haja transformação, para que haja restauração, para que haja vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero reler os dois textos bíblicos que nós usamos como base para esta palavra no domingo passado. O tema está ali, andando com Deus. Nós vamos então estar compartilhando a segunda parte dessa mensagem. Gênesis capítulo 5, versículo 22, está escrito assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Então você vê que por duas vezes, no versículo 22 e também no versículo 24, está escrito que Enoque andou com Deus. Depois, lá na carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus, pelo Espírito, ele também dá testemunho sobre Enoque, e ele diz assim: pela fé, Enoque, ele foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Eu acredito que só de lermos essa palavra em espírito, ela já mexe com o nosso espírito, com a nossa alma. Eu creio que você que está me acompanhando já sente este desejo, esta ambição santa de ser como Enoque, alguém que foi reconhecido pelo próprio Deus como um homem que andava com ele. Agora, nós falamos aqui semana passada que andar com Deus, de fato é um privilégio que todos podem ter, todos, mas que infelizmente poucos desfrutam deste privilégio. Deus, na verdade, Ele caminha com todos, mesmo porque a glória dele enche toda a terra, mas não são todos que andam com Deus.
Então, este texto é um texto que fala de um homem cujo nome é Enoque, que ele andou tão perto de Deus, que o próprio Deus o arrebatou para estar ao lado dele para sempre, né? Como lemos aqui em Hebreus, o escritor diz que Enoque, ele agradou a Deus. Enoque agradou a Deus. Então nós aprendemos semana passada algumas coisas sobre Enoque. A Bíblia não fala muito sobre Enoque, não existe uma biografia sobre esse homem chamado Enoque, mas no domingo passado nós falamos algumas informações muito importantes sobre a vida de Enoque. E a pergunta que nós estamos trabalhando, ou as perguntas, é: como será que esse homem chamado Enoque, ele conseguiu agradar a Deus com o seu estilo de vida? A pergunta que também nós estamos trabalhando é: como foi o caminhar deste homem chamado Enoque, que ele recebeu o testemunho do próprio Espírito de Deus, de que ele andou com Deus, de que ele agradou a Deus. Gente, isto é incrível. Deus, ele se deparar neste mundo com um homem que andou tão próximo, que agradou tanto a ele, que ele resolveu arrebatar esse homem vivo para os céus. E é importante nós entendermos que nós não estamos falando, de um super homem, estamos falando de um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas é um homem que resolveu andar com Deus. Então, é claro, como eu já disse, nós não sabemos exatamente como foi a vida de Enoque, como foi o caminhar de Enoque, como foi o estilo de vida de Enoque, mas hoje, tendo todo a Bíblia, o cânon sagrado em mãos, nós podemos sim saber como podemos agradar a Deus no nosso andar. Então, eu acredito que Enoque, o estilo de vida de Enoque, foi o estilo que nós estamos falando aqui. Semana passada, nós lemos aqui um texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, aonde é um dos textos bíblicos, aonde Deus declara a vontade dele para com o homem, de como é que nós podemos andar com Deus e agradá-lo. O texto diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então, andar com Deus, nós aprendemos isso semana passada, falamos só sobre isso. A mensagem está disponível no Face, no YouTube. Então, andar com Deus é andar em humildade. Deus já nos declarou o que é bom, e o que é que Ele pede de nós? Ele pede que nós pratique a justiça. Vamos falar sobre isso hoje, ou domingo que vem. Ames a misericórdia, a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Eu acredito de todo o meu coração que este foi o estilo de vida de Enoque, algo que chamou tanta atenção de Deus. Enoque, ele andava humildemente com o seu Deus, e é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, alguém que seja realmente quebrantado diante de Deus, e consequentemente diante dos homens. E hoje, eu quero falar um pouco sobre algo que a Bíblia também nos ensina, que agrada e agrada muito a Deus, que é andar em santidade e em justiça. Haja visto que toda santidade, toda justiça, ela emana do próprio Deus. Deus é santo, Deus é justo. E é interessante que quase sempre a santidade e a justiça está intimamente ligada, está correlacionada, porque eu acredito que o estilo de vida de Enoque foi alguém que também andou em santidade e em justiça. E a Bíblia, nós encontramos nela alguns textos aonde somos chamados, convidados a andar em santidade e em justiça. Por exemplo, o texto de Lucas capítulo 1, versículos 73 e 75, que fala do cântico de Zacarias, o sacerdote, uma oração, um cântico que ele compôs pelo Espírito, e ele disse: o juramento
que Deus fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo, olha só, servi-lo como? Sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então, eu acredito que, assim como Enoque, ele andava diante de Deus em humildade, também Enoque andava diante de Deus em santidade e em justiça todos os dias de sua vida. E embora a santidade e a justiça esteja sempre associada, mas são coisas distintas. A santidade fala de separação, enquanto a justiça fala de fato daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é íntegro. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre essa palavra santidade. Santidade que fala sobre separação, porque eu acredito que Enoque, mesmo vivendo num mundo também corrompido como o nosso, ele foi alguém que decidiu viver em santidade. Ele foi alguém que decidiu manifestar a santidade de Deus através da vida dele. E eu quero compartilhar um pouco com você sobre essa palavra santidade, esse estilo de vida chamado santidade, e que nós precisamos muito, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, mas muito mesmo. E eu poderia escolher muitos textos para me compartilhar sobre santidade, mas eu acredito que o Espírito Santo me dirigiu a um texto onde o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, que era uma igreja onde ele se dirige a ela, aos irmãos, daquela igreja como de fato irmãos, mas era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que tinha uma dificuldade de se separar do mundo. E eu acredito que isso se identifica muito com os nossos dias. Então vamos acompanhar o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18, por gentileza, só um pouquinho. Isso, dá um sonzinho aí. Obrigado, Bruno. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão tem, pode ter a luz com as trevas. Eu gostaria só de chamar a tua atenção, você que me acompanha, amado e precioso irmão, irmã, sobre essa expressão julgo desigual, porque é muito falada dentro da igreja, mas muitas vezes não compreendida. E a ideia que se tem do julgo desigual é você voltando um pouco no tempo, quando uma carroça, um carro era puxado pelos animais. Seria você colocar, por exemplo, um cavalo ou um burro e um boi, porque geralmente eles usavam 2 ou até 3, 4, às vezes era uma carroça, com vários animais puxando. Então o julgo desigual é você colocar 2 animais com forças diferentes, estilos diferentes, para puxar a mesma carruagem. Não vai dar certo, um vai se cansar antes do outro. E Paulo usa essa expressão: não se ponham a um julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Versículo 15: que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isto fala de separação. Versículo 17: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Então,
nós estamos diante de um texto onde nos passa uma ideia muito clara do que significa santificação. Como já disse, repito, santificação fala de separação. O versículo, ou o texto todo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele fala sobre esta necessidade que nós temos como igreja, de se separar do mundo, do sistema do mundo, e até mesmo da questão pessoal em relação aos descrentes. A Bíblia não está nos ensinando a excluir ninguém, ela está nos ensinando a andarmos como Enoque, separado para Deus. E é interessante que no versículo 17, pode voltar, pastor, por gentileza, onde estava mesmo, versículo 17, olha só, isto aí, olha o que está escrito: portanto, saiam do meio deles e separem-se. Olha a ideia da santificação: se santificam, não compartilham, não compactuam do mesmo princípio do que eles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Você já parou para meditar no versículo, para entender que a aceitação de cada um de nós em relação a Deus está condicionado a sair do meio deles? Do meio de quem? Do meio do mundo, a não compartilhar, a não se associar com as coisas que as pessoas praticam aí fora. Deus fala: se vocês saírem do meio deles, se vocês se separarem, aí sim eu receberei vocês, e vocês serão para mim filhos, e eu serei para vocês pai. Agora, irmãos, a santificação, é importante entendermos que é um processo. A santificação é bem diferente do que a salvação. A santificação fala de um ato imediato, aonde você recebe Jesus como teu Salvador, o teu espírito é recriado pelo poder do Espírito Santo, então ele passa a habitar em você, e a partir de então, nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Agora, a santificação é esse processo que se inicia no momento da minha conversão, e é um processo. Tanto é que o texto continua no capítulo 7, agora sim, pastor, versículo 1, olha só, diz assim, Paulo apenas continuando o texto, nós estamos ainda no mesmo contexto. Paulo fala aos irmãos de Coríntios: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, fazendo o que? Olha só, em destaque ali, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não há como nós aperfeiçoarmos a nossa salvação, porque Deus, ele nos salvou através do sacrifício de Jesus, e uma vez que você recebe esse sacrifício na tua vida, você é salvo, ponto final. Mas a santificação, a Bíblia fala sobre um processo de aperfeiçoamento, e é interessante que Paulo fala: olha, irmãos amados, pois já que temos tais promessas, quais são as promessas? As promessas que ele se referiu acima, de ser chamado filho de Deus, de poder ter Deus como nosso Pai, de poder se identificar com o próprio Deus Criador. Paulo diz: olha, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, ou seja, a cada dia, buscando ser mais santo, mais separado do mundo. É interessante, irmãos, que o próprio Jesus, lá no capítulo 15 de João, ele nos ensinou que se o mundo nos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, porque se vocês fossem do mundo, o mundo odiaria o que era de vocês, mas como vocês não são do mundo, antes do mundo eu vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Só que hoje o mundo já não odeia a igreja. Sabe por quê? Porque infelizmente nós como igreja estamos muito identificados com o mundo. É uma triste realidade, mas não existe separação. Você pode ver que você falar que é um cristão, um evangélico, um protestante, não causa nenhum impacto para ninguém, porque nós compactuamos os mesmos princípios, assistimos as mesmas coisas que eles assistem, muitos de nós praticamos as mesmas obras, e Jesus, a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos passar por esse processo de aperfeiçoamento,
de santificação, para que nós possamos de fato andar com Deus e achar graça diante de Deus como alguém que o agrada. Agora, o texto também é interessante, que nós estamos lendo, porque a Bíblia fala sobre purificar, ou nos purificar de toda imundícia da carne e também do espírito. Está escrito aqui no capítulo 7, versículo 1, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Agora, é impressionante, é assustador, como hoje, o que a gente mais ouve dentro das igrejas, entre os irmãos, é: Deus está interessado no meu coração. Ou seja, com o meu corpo eu posso fazer o que eu quero. Que Deus, Ele olha realmente para o nosso coração. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala da santificação como separação, um processo integral, espírito, alma e corpo. Está escrito aqui: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, do corpo e do espírito. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, um capítulo antes, no versículo 20, olha o que Paulo disse pelo Espírito: porque fostes comprado. Paulo, claro, ele está se referindo aos irmãos da igreja. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu estou selecionando pelo Espírito, selecionamos algumas referências para você entender que Deus, Ele não quer que você, que eu, que nós sejamos santos, entre aspas, separados só em espírito, mas no corpo também. Porque o texto é muito claro, está escrito que Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. E Ele não comprou apenas o meu ou o seu espírito, o meu ou a sua alma, Ele comprou também o nosso corpo, Ele nos comprou integralmente. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito. Irmãos, a questão é muito simples. A verdade é que quando nós usamos essa desculpa de que Deus olha o coração, então eu posso andar do jeito que eu quero, como alguns homens, como algumas mulheres fazem. Eu posso mostrar as partes íntimas do meu corpo, porque Deus está preocupado com o meu coração. Eu posso falar o que eu quero, eu posso compartilhar o que eu quero nas redes sociais, porque o que importa é o meu coração. A verdade é que nós somos ignorantes ou tardios para entendermos que o que nós fazemos com o corpo é apenas uma expressão do nosso coração e do nosso espírito. E é por isso que Jesus disse que a boca, por exemplo, a boca fala do que o coração está cheio. Eu visto da maneira como o meu coração está cheio. Então se o meu coração está cheio de sensualidade, eu vou me vestir desse jeito. Eu vou assistir aquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de pornografia, de imoralidade, é o que eu vou assistir. Eu vou compartilhar nas redes sociais aquilo que o meu coração está cheio. É por isso que precisamos entender, o corpo nosso é apenas uma expressão, ou expressamos através do corpo o que está no nosso coração, no nosso espírito. E ser santo, ser um Enoque, ser conhecido como alguém que anda com Deus, é se consagrar totalmente a Deus. O próximo texto que nós temos aqui, olha só, 1 Tessalonicenses 4:4. Sempre Paulo escrevendo para a igreja. Isso é importante termos esse entendimento. Paulo não estava escrevendo para ímpio, Paulo não estava escrevendo para pecadores, ele estava escrevendo para a igreja. E ele diz: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver como? Em santidade, em honra. Presta atenção, Paulo não está dizendo que cada um tem que aprender a controlar o seu espírito, o seu coração, não. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e viver em santidade e honra. A maneira que nós dispomos de mostrar a santidade de Deus, manifestar a santidade de Deus para as pessoas aí fora, irmãos, não é apenas falando que nós somos cristãos,
de que Deus conhece o nosso coração, é através do nosso manifestar, do nosso vestir, do nosso falar, do nosso proceder, das nossas atitudes, da nossa maneira de tratar as pessoas. E é por isso que a Bíblia leva tão sério essa questão de santificação, de separação do nosso corpo. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês, eu quero ler esse texto na versão NVT, a nova versão transformadora. Diz assim, presta atenção no texto: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Versículo 10: quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, mas agora ele vive, que ele vive é para a glória de Deus. Então presta atenção, versículo 10 aqui. A Bíblia nos ensina de que Jesus, ele morreu, claro, na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele quebrou o poder do pecado na cruz. Pelo próprio corpo dele, ele quebrou com o poder do pecado. E diz a Bíblia, mas agora que ele vive, porque ele ressuscitou e ele está vivo, é para a glória de Deus que ele vive. Ele não vive mais para a glória dele, mas para a glória de Deus. É por isso que a Bíblia fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora olha a partir do versículo 11, aonde o apóstolo Paulo se dirige à igreja na qual estava pregando, falando, e ele aplica isso também a nós. Ele diz, da mesma forma, olha lá, do mesmo jeito, da mesma maneira, igualmente, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha só o versículo 12: não deixem que o pecado reine, aonde? No nosso espírito. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte. Você já viu aquela expressão? Isso aqui, nós não vamos herdar nada, o corpo não herda, carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, isso aqui vai ser destruído. É por isso que Deus não se importa com o corpo, muito pelo contrário. Claro que de fato, carne e sangue não herda o reino de Deus, a incorrupção, porque o nosso corpo é um corpo incorruptível, corruptível, né? Não vai herdar o reino dos céus, como está escrito aqui, ó, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte. Está mesmo, olha só, cedendo aos desejos pecaminosos, porque tem gente que não entende isso. Uma vez, uma pessoa bem intencionada, cristã, ela falou, pastor, por que é pecado? Por exemplo, às vezes a questão da gente olhar para uma mulher, para um homem, da gente desejar, porque nós já sentimos isso em nós, pastor, então não foi Deus que colocou isso? Errado, totalmente errado. Isto são os desejos pecaminosos da carne, porque o fato de você, o fato de mim ou de você, de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, não faz com que o nosso corpo seja transformado. O corpo não se transforma, o corpo não se converte, a carne não se converte. E agora nós precisamos aprender, como nós já lemos, controlar os desejos da carne, não ceder às tentações pecaminosas da carne, porque o meu corpo está pedindo, olha, Ney, por que você não vai lá, apertando bem o seu corpo, colocando, ai não, meu corpo pede isso, eu vou fazer. Não, a Bíblia fala que eu não devo mais obedecer o meu corpo, mesmo porque nós morremos para a carne e para o pecado. E aí, o texto no versículo 13 diz assim, olha só irmãos, nós estamos falando de santidade, de separação, um estilo de vida que Enoque viveu, e que Deus olhou para ele e falou, olha, é alguém que está tão identificado comigo, que está vivendo tão perto de mim, é alguém que está vivendo de uma maneira tão aborrecida em relação a esse mundo, que o mundo não é digno, vou arrebatar para mim. Estamos falando sobre isso, o estilo de vida que eu creio que Enoque viveu. Olha só, versículo 13, não deixem que nenhuma parte
de seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. E nós poderíamos aqui estender esse versículo sem, em hipótese alguma, distorcer a palavra. Nós poderíamos expandir, estender, ampliar e dizer: não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, mas também de sensualidade, mas também de pornografia, mas também de corrupção, mas também de imoralidade. Não faça isso, olha só, para servir ao pecado, mas em vez disso, olha só, entreguem-se inteiramente a Deus. Você sabia, irmãos e irmãs, que Deus, Ele não está interessado em 70%, em 80%, em 90% da sua ou da minha vida? Você já ouviu aquela expressão que para Deus não tem meio termo? Ou nós nos entregamos completamente a Ele, ou não nos entregamos? É o que está escrito aqui, nós temos que se entregar inteiramente a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 23, fala que nós temos que entregar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo inteiramente a Ele. E Paulo continua dizendo, né, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm o que? Nova vida. Vocês agora estão em Cristo. Portanto, presta atenção, novamente, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Ofereçam o seu corpo. Você que está me acompanhando, talvez você tinha até um hábito, não por maldade, mas talvez por ignorância, de dizer: não, o importante é o nosso coração. Pense bem quando você falar isso, porque Deus, Ele está interessado em mim, em você, mas no espírito, na alma e também no corpo. E é interessante que ele fala: ofereçam o seu corpo. Eu estou me lembrando aqui do texto que está também em Romanos capítulo 12, versículo 1, aonde Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o que? Os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não pede para nós entregarmos o espírito ou a alma, ele pede: entregue o corpo como um sacrifício. Por que, pastor, entrega o corpo? Porque, irmãos, se tem um sacrifício que Deus aceita, é nós realmente mortificarmos pelo poder do Espírito os desejos pecaminosos da nossa carne, do nosso corpo, e se entregar a Deus. Ou você acha, voltando para os dias de Enoque, que Enoque não era tentado? Ou você acha que Jó não foi tentado, que Ló não foi tentado, que Abraão não foi tentado? Sim, mas eles venceram. Enoque, com certeza, ele lidava com tantas tentações como você, como eu, como nós nos damos a cada dia. Só que eu tenho aprendido na minha vida o seguinte, irmãos: santificação, embora seja um mandamento, é um imperativo, a Bíblia nos ensina a ser santo, só que nós temos que decidir obedecer. Deus Ele não vai obrigar você ou eu a se santificar. É por isso que nós lemos aqui, olha, não deixem que o pecado, não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne um instrumento. Ou seja, sou eu que tenho que decidir. Paulo está passando para eles a responsabilidade. Agora, é claro, presta atenção, que nenhum homem é capaz de, pela própria força do corpo, se santificar. Essa pessoa tem que desejar, ela tem que querer, ela tem que anelar, ela tem que falar: Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Aí é claro que é o Espírito de Deus que vai capacitar cada um de nós para vivermos uma vida santa. É uma oração muito sábia que eu tenho aprendido a fazer no meu tempo com Deus: Senhor, me ajuda a vencer as minhas inclinações carnais. Senhor, tira do meu coração o desejo pelas coisas do mundo. Senhor, gera no meu coração mais fome, mais sede. Senhor, me ajuda a me santificar, a me separar. Porque, irmãos, como eu disse, a santificação é um mandamento. 1 Pedro, pode colocar para nós, pastor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E você vê, esse sede é um imperativo, é um mandamento, é uma ordem, é um comando: sede santo.
porque eu sou santo. Então, meu irmão, não há como nós andarmos com Deus como Enoque andou, sem antes andarmos em santidade, sem antes realmente apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício santo, né, vivo, perfeito diante de Deus. E algo que, enquanto eu estava preparando essa palavra, que Deus tem falado muito comigo também, eu reconheço o quanto eu preciso crescer em santidade. Mas sabe que quando eu estava preparando essa palavra, me veio essa frase aqui no meu coração. Olha só: a santificação não salva, mas todos os salvos vivem em santidade. Foi o que Deus falou, porque às vezes a gente prega sobre santificação, a pessoa pode pensar assim, mas então, quer dizer, para mim ser salvo, eu tenho que merecer, eu tenho que viver em santidade. Não, você, eu, nós somos salvos pela graça, mas a santificação não salva, mas todos os salvos vivem em santidade. Todos aqueles que realmente se encontraram com Jesus, eles querem ser Enoque, eles querem caminhar com Deus, eles desejam estar na presença de Deus, eles querem crescer em oração, eles querem crescer em comunhão com Deus, eles querem crescer em perfeição, eles querem ser como Jesus, eles querem ser imitadores de Deus, eles se aborrecem com o pecado, eles não querem a corrupção, eles querem estar mais próximo de Deus. E eu quero encerrar, a parte da justiça vai ficar para a semana que vem, aí nós encerramos a mensagem. Eu quero encerrar com esse versículo conhecido, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos, e também a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Como eu disse, parece que Deus está condicionando a salvação à santificação. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Mas é como eu disse, irmãos, qualquer pessoa que realmente se encontra com Jesus, essa pessoa quer se santificar, ela quer se purificar, ela quer deixar o pecado, ela quer deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que é muito bom, quando você estiver diante de uma TV para assistir algo, quando seus olhos forem contemplar algo, você entender que o Espírito Santo está em você, e você se perguntar: será que Deus se agrada? Deus, o Espírito de Deus aqui comigo, será que Ele se agrada de eu assistir isso? Será que Deus se agrada de eu estar vendo o que eu estou vendo? Será que Deus que está aqui comigo se agrada de eu agir da maneira como eu estou agindo? Isto é santificação. E eu acredito que Enoque foi um homem que andou em santificação. E eu acredito que Deus te colocou para ouvir essa mensagem, porque Ele quer começar um processo profundo de santificação em seu coração. Aleluia. Eu quero